Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria e sempre de bem com a vida. O que está por trás dessas crianças reborn? Dessas pessoas que estão hoje, tendo bonecos chamados crianças reborn, memória, crianças que trazem lembrança. Então vamos lá analisar nesse vídeo a luz da parapsicologia, sistema Grisa. Sou Grisa Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico, sistema Grisa, trazendo essas reflexões e informações para que a gente possa superar essa questão, usando a nossa IN, nossa inteligência natural. Porque quando a gente fica hoje, legado, preso na IA, que é o que estão impondo goela abaixo ao ser humano, gera essa polêmica que estamos vendo nesses dias, Estou gravando esse vídeo em maio de 2025, já vi matérias sobre crianças reborn, estava vendo ano passado, e vendo, com foco que estava até polícia, polícia, justiça, de crianças, porque não sei se vocês já conseguiram pesquisar, mas há crianças reborn com órgão genital, simulando um órgão genital com movimentos para poder o quê? O adulto fazer sexo com uma criança, que é um absurdo, porque isso são questões que depois vão levar à justiça, porque está se incentivando, seja com órgão genital masculino e feminino, a pedofilia, porque a pedofilia não é só masculina, a feminina também existe, quando a mulher abusa de um menino ou uma menina. Mas o foco nosso é as crianças reborn. Por que hoje criou-se essa polêmica? Colecionar coisas, muita gente coleciona, tem gente que coleciona relógio, tem gente que coleciona carro, principalmente o pessoal da carência. Eu já colecionei quando era adolescente, carteira e cigarro, nunca fumei, eu tinha coleção de carteira e cigarro, post de revistas, caixinha de fósforo, N situações, gente, carrinho, aqueles carrinhos pequenos, matchbox, tem gente que tem coleções enormes, bonecos, então colecionar não é um problema. Colecionar é um hobby que muitas vezes a pessoa está ali tendo e gosta daquilo ali, coleciona camisa de futebol. Agora, o que está por trás disso é o comércio e é a hipnose coletiva que a parapsicologia sistema Grisa ajuda a entender, que o nosso mestre Pedro Antônio Grisa foi ajudar a entender que a gente não hipnotiza as pessoas, a gente deshipnotiza. Então, quando eu trago esse vídeo é para tentar deshipnotizar dessas ideias, dessas situações, ao ponto de chegar ao absurdo. Hoje eu vi uma matéria, que estão dizendo que é fake news, uma tal de primeira marcha nacional, o encontro nacional de pais de crianças reborn. Foi pessoas que aproveitaram a onda, humoristas, fizeram lá uma faixa, pegaram boneca, saíram dizendo que querem escola, educação, eram humoristas. Eram gente que fazendo uma arte a partir dessa confusão e conflito. Só que isso viralizado na internet por pessoas que não usam o racional, que estão hipnotizados por viseiras, porque você só vê, passa dedinho, passa, você não pensa. Então, quando a gente não usa a capacidade, o poder nosso de racionalização, de verdadeiro livre-arbítrio, cria essas confusões. Então, precisamos parar e ver o que nós, seres humanos, hoje queremos em nossa vida. Aí, isso comprova 100% que o nosso mestre Pedro Antônio Grisa afirma, e a gente continua afirmando, eu continuo pelo menos nesses 19 anos, o ser humano nunca foi livre de verdade. E não é livre hoje, principalmente diante do IA. Ele não é livre, porque ele não consegue pensar, ele só está lá sendo robotizado para fazer o quê? O clique, o compartilhar, porque quando você faz isso, partilha, dá um ok, dá uma visualização, como eu peço nos vídeos, isso leva o quê? Ao algoritmo. O algoritmo é onde, se tiver um número grande de visualizações, começa a monetizar o canal no YouTube, no Instagram, em qualquer rede dessa aí, TikTok, e X das quantas, Então é o que? Eles estão pensando no dinheiro, eles estão pensando que o ser humano não precisa, Aliás, não pensam, eles querem que o ser humano só simplesmente partilhe. Se é verdade, não tem problema, eles querem só que propague, divulgue. Isso é o que a gente tem que estar mais atento do que uma coleção de bonecas reborn. Por que o ser humano não consegue pensar?
Por que ele está sendo tão robotizado? E gente que se diz que tem conhecimento, gente com faculdade, né? Gente que está ali, que era para estar sendo o que vai fazer a diferença na humanidade, fazendo reflexões, e entra na mesma onda, gente. Então, a reflexão, o racionalizar, vai fazer com que a gente não fique dando ibope para essas, né, bonecas reborn, para quem quer ter lá. Como tem gente lá em casa, nós temos 7 gatos e temos uma cadela, né, a Serena. E temos tranquilamente a nossa convivência, porque o animal ele faz bem para o ser humano. Né? Como tem gente que coleciona boneca. E o que está por trás, muitas vezes, se tiver gente com um pouco de, né, de pessoas que desviam. Por exemplo, tem gente que já deixou a mulher para ter a coleção de carro, que fica lá limpando, lustrando e esquece da mulher e dos filhos em casa. Já viram essas matérias. Gente que já, né, investe o dinheiro na coleção do que dá alimentar. Aí tem que ver o que está por trás daí de pessoas que vão a excessos extremos, como o vício, né, do celular, o vício da bebida, o vício da droga, o vício da... qualquer coisa que é vício. Então, aí sim, você tem que analisar o ser humano, que está muitas vezes dependente, como hoje atende-se gente dependente de celular. E vai ter mais ainda, porque vai muita gente ficar presa nessa telinha que está aqui, que eu estou falando para vocês. Daqui a pouco você vai receber essa mensagem, né, que é um clique, vai para o outro lado do mundo. Tem gente que vê lá no outro lado, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que meus seguidores estão hoje espalhados pelo mundo. Então, se a gente não aprender a racionalizar e aprender não, né, ser aquele imediatista que quer passar para dar clique, para dar like, para dar monetização para os outros, a gente vai ver que muita coisa que a gente está partilhando na internet é mentira. Então, o que está havendo muito hoje, por dessas big techs, esse pessoal que quer ganhar dinheiro, é a institucionalização da mentira, da falsidade, do fake news, do deepfake, que está se usando de forma errada. Pode levar até a morte, como levou de criança, que foi lá fazer, por influência da internet, fazer lá o teste de ficar sem respirar ou respirando coisas tóxicas, né? Gente, é um absurdo. Então, o ser humano está precisando parar e fazer o quê? Entender esse potencial, entender a sua mente, entender por que está, né, você sendo motivado a ser um robô fazendo isso. Você está literalmente sendo um robô. Você não conferiu se é verdadeiro aquele vídeo, se não é fake news, se está partilhando, está sendo o robô que eles querem. Aí você está institucionalizando a mentira. E a gente aprendeu que mentira não era uma coisa boa, que pode gerar problemas. Hoje não querem saber, seja por viés religioso, político, principalmente político, que elege um político hoje porque mente mais. Não tem capacidade nenhuma, gente. A gente vê essa realidade, político mentindo na cara dura. Em qualquer lugar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Rússia, seja na Ucrânia, né? Tá lá, o russo lá fazendo guerra, mentindo pro pessoal lá. Ele não deixa a verdade aparecer, o presidente dos Estados Unidos mentindo pro povo, tentando mentir pro mundo, sendo que ele é uma mentira, né? Ele é fruto da mentira da internet. Vários líderes estão sendo frutos da mentira da internet. Vai chegar aonde? Será que o ser humano realmente sabe o que ele quer? Será que ele pensa de verdade? Será que ele usa a razão? Ou continua sendo robotizado? Só que no passado demorava para chegar a notícia lá para o jornal, pela internet, pelo fax. Hoje não, é um clique e vai. Então parar e refletir. O problema não é as bonecas reborn, o problema é o que a mídia está fazendo e o que a indústria que está ganhando dinheiro, que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Seja quem compartilha, quem faz live, seja os influenciadores, seja quem faz as bonecas e quem consome as bonecas. Então é muita gente ganhando. Criou-se, né, hoje uma facilidade para quem fazia ganhar. Quer ganhar dinheiro, vai fazer boneca reborn, você vai ganhar dinheiro. Aproveita a onda, que depois passa, que aí vai vir uma outra. E por que joga isso? Para distrair, porque tem outras situações sendo colocadas na realidade. Então se distrai o povo, como no passado falava, o pão e o circo. Né? Você dá o pão e o circo, lá distrai e faz o que você quer. Quantas vezes a gente já viu isso, né, no futebol, na Copa do Mundo, onde você fazia as maiores maracutais a nível político, e está lá o povo assistindo, batendo, torcendo, e está lá passando leis contra ele, não está nem aí vendo. Então, isso que a gente tem que analisar. Liberdade nunca tivemos de verdade, agora muito menos ainda. Então, pare, ser humano, comece a usar a razão. E pare de ficar partilhando isso, porque isso aí não leva nada a lugar nenhum. Simplesmente vai ver por que a gente não consegue olhar para a gente e está olhando para essa realidade de fora.
Mente sã, corpo são. Esse é o meu objetivo do meu canal de Bem com a Vida. Levar essa consciência para que você possa se amar, internalizar. Aí sim você não vai ficar preso nisso. É só um alerta, é só uma reflexão que a parapsicologia Sistema Gris, que eu, Luiz Renato Tessaro, trago para a gente não ficar entrando nessa onda que vai, né, viralizando, e atende o objetivo de quem quis fazer isso. Alguém começou. Então vamos parar do telefone sem fio, da mentira, da institucionalização da mentira e vamos começar a ver a nossa realidade, a nossa verdade. A gente vai crescer e vai evoluir cada vez mais. Grande abraço aos irmãos de luz maravilhosos de Bem com a Vida. Precisar, reflexões, de ajuda, tô aí, é só mandar mensagem no privado, clica, dá ok vendo o meu vídeo no canal no YouTube de Bem com a Vida. Me segue no Instagram, Facebook, visita meu site, e adquire meu e-book, tá aí, Depressão e Libertação, porque isso muitas vezes as pessoas estão sim depressivas, estão carentes, estão abandonadas e precisando de ajuda, aí acabam canalizando numa boneca, que tem muita coisa mais por trás disso, mas isso não era a reflexão que eu queria trazer. Quero trazer para a gente aprender a usar a nossa inteligência natural e não ser domesticado pela inteligência artificial. Você quer isso para você? Eu não quero. Grande abraço, seus irmãos de luz maravilhosos de Bem com a Vida.